Falando agora dos benefícios que envolvem a prática da meditação. Inicialmente vou falar sobre benefícios mais gerais e qualitativos e depois sobre algumas alterações que acontecem no nosso cérebro ao meditarmos. A meditação, ela traz a nossa atenção para o agora. E o agora é o único momento que existe. Dessa forma, nós nos liberamos desses inúmeros pensamentos que nos prendem ao passado e dessa preocupação com o futuro. E isso evita ou auxilia no tratamento da ansiedade e da depressão. Nós passamos a enxergar coisas que antes a gente não via pelo excesso de informações que a gente tinha. Meditar também promove o autoconhecimento. Você já parou para pensar que muitas vezes nós falamos sobre conhecer novas pessoas e não nos atentamos ao fato de conhecer a nós mesmos? Autoconhecimento significa saber quais são nossos gostos, nossas virtudes, nosso padrão de pensamento, nossas crenças, nossas emoções mais recorrentes. E a meditação é primordial nesse processo. Ela também diminui o estresse e, consequentemente, os sintomas decorrentes dele, como dor de cabeça, dores musculares e insônia. Auxilia na identificação das nossas emoções, então meditar também promove essa inteligência emocional, que é a capacidade de identificar e lidar com as nossas emoções, trazendo mais clareza, equilíbrio e qualidade de vida. Isso, consequentemente, também melhora os nossos relacionamentos, porque já que nós estamos nos conhecendo melhor, conseguimos nos relacionar com as outras pessoas de uma forma mais verdadeira e amorosa. Além disso, a meditação também aumenta o nosso foco, proporciona paz interior, serenidade, clareza mental, aumenta a nossa motivação e a nossa autoestima. A meditação também promove algumas alterações cerebrais que já são evidenciadas pela ciência. Durante a meditação, nossas ondas cerebrais vão para o estado alfa ou teta. As ondas cerebrais são formadas por pulsos elétricos a partir da comunicação entre os neurônios. Elas são medidas por ciclos por segundo ou hertz. Em frequências mais baixas, existem 3 tipos de frequências mais baixas, que são as ondas delta, que acontece quando nós estamos em sono profundo, as ondas teta, que acontece quando nós estamos em um profundo estado de meditação, e as ondas alfa, que acontece nos estágios iniciais da meditação e em processo de relaxamento. Então, quando nós estamos meditando, nós diminuímos a frequência dessas ondas cerebrais, indo para estados alfa ou teta. Além dessa mudança nas ondas cerebrais, existem outras alterações que são mais duradouras no nosso cérebro. Entre elas, um aumento de células cerebrais em algumas áreas, como no hipocampo, que é responsável pela conversão das memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, no córtex frontal, que é responsável pela tomada de decisões e pelo bom senso, e no pré-frontal, que dentre muitas atribuições, ele é responsável por discernir entre o certo e o errado e por analisar todas as situações. Além disso, também ocorre uma alteração nas amígdalas cerebrais. Uma diminuição dessas amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais são um centro de estresse do nosso corpo que são disparadas quando nós estamos passando por alguma situação grave. É um centro de estresse, né? Acontece que em pessoas ansiosas ou muito estressadas, essas amígdalas são disparadas continuamente e sem um motivo realmente necessário. Com a meditação, essa frequência começa a diminuir e as amígdalas cerebrais também diminuem de tamanho. Como meditar? Nesse caso eu falarei sobre a prática formal de meditação, como eu diferenciei anteriormente. Primeiro de tudo, é necessário que você escolha um local e um horário, para que você possa meditar sempre no mesmo local e no mesmo horário, pelo menos nos primeiros dias. Assim fica muito mais fácil da sua mente se acostumar e entrar num estado meditativo mais fácil. Depois que você escolhe esse local e esse horário, você vai sentar-se de maneira confortável. Como eu também já falei, não é necessário que você sente em posição de lótus, que são com as pernas cruzadas. Você pode sentar-se numa cadeira, sentar-se no chão, pode apoiar a sua coluna, pode usar uma almofada, desde que a sua coluna fique ereta. Apenas sente-se de maneira confortável e mantenha a sua coluna ereta. E então você vai escolher algum tipo de meditação. Você pode colocar um áudio do YouTube, de algum aplicativo que exista uma meditação guiada, e você pode fechar os seus olhos e apenas prestar atenção na guiança que você colocou. Ou você pode
prestar atenção na sua respiração, sentindo o ar que entra e o ar que sai. Você pode colocar alguma música e prestar atenção nessa música. Pode colocar algum mantra e prestar atenção nesse mantra. Pode repetir esse mantra. Pode prestar atenção em algum objeto. Enfim, existem vários tipos de meditação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, alguns tipos. Você pode escolher alguma delas nesse momento. Também é importante que você não desista na sua primeira prática. Pode ser que você ache que fez alguma coisa errada, que a meditação não é para você, mas é necessário que a gente entenda que é preciso mesmo criar esse hábito. É como se a gente estivesse criando qualquer outro hábito. Além disso, como eu falei, existem diferentes tipos de meditação. Às vezes você não se identificou com a meditação guiada, por exemplo, de uma pessoa, mas você pode se identificar com outra pessoa guiando a meditação ou com outro tipo de meditação, meditando sem uma pessoa estar te guiando. Então você pode ir experimentando várias pessoas guiando a meditação e pode ir experimentando vários tipos de meditação. Existem diversos tipos de meditação. Vou falar aqui dos 5 principais que estão mais em alta hoje em dia. A primeira delas é a meditação guiada, que é a mais fácil de você encontrar vídeos no YouTube ou áudios em aplicativos de meditação. Nesse tipo de meditação, um professor ou instrutor irá dar uns comandos verbais. Então você apenas fecha os olhos, coloca esse áudio para tocar, ou esse vídeo, se conecta e vai seguindo as orientações desse professor durante a prática. Outro tipo de meditação é a meditação transcendental. Nesse tipo, utiliza-se um mantra, que é uma frase ou uma palavra. Então, durante a prática, você vai repetir mentalmente esse mantra. E nesse tipo específico de meditação, é necessário que você se comprometa a fazer ela 2 vezes por dia, cada sessão tendo 20 minutos. Outro tipo de meditação é a meditação zazen, que é um tipo de meditação budista. Hoje em dia, ela está sendo muito difundida pela monja Koen. Nessa meditação, você senta-se desse tipo específico de meditação em posição de lótus. Existe uma forma específica para você colocar as mãos. Se vocês quiserem, podem pesquisar melhor depois. Mas uma diferença dessa prática é que ela é feita com os olhos entreabertos. E o foco dessa meditação é a nossa respiração. Prestar atenção na velocidade, na intensidade, na consistência da nossa respiração. Outro tipo é a meditação Vipassana. No Vipassana, nós prestamos atenção nas sensações do nosso corpo e praticamos o desenvolvimento da não reação em relação a essas sensações. E nesse tipo específico, existem cursos voluntários, onde o aluno fica durante 10 dias meditando a maior parte do tempo. Então eu falei da meditação guiada, da meditação transcendental, da Zazen, do Vipassana, e o outro tipo é o Mindfulness ou atenção plena. No Mindfulness existem práticas formais, como eu já falei, mas a base principal desse tipo de meditação é você manter a atenção plena nas atividades que você desempenha no cotidiano. Então, no seu dia a dia, trazer o seu foco para o momento presente.